Olá, boa noite. Estou aqui de novo, gravando mais um vídeo em que vou comentar sobre mais alguma coisa relacionada a um conhecimento específico, porque o primeiro vídeo que fiz foi muito interessante, foi agradável poder falar e deixar livremente para que outras pessoas pudessem ouvir, comentar, contribuir, em se engajar de alguma forma com algo que eu penso sobre o mundo. Em primeiro lugar, eu vou deixar claro que o meu objetivo com esses vídeos é apenas falar e ser ouvido. Eu não tenho objetivo nenhum de doutrinar ninguém, de criar seguidores, de ser dono de verdades. Porque eu acredito que existam muitas verdades e acredito que ninguém possui todas elas. Eu penso que o que falo é fruto de como eu me apropriei de certo conhecimento e como eu sou capaz de pôr essa apropriação em palavras para que sejam entendidas por outras pessoas. Somente isso. Então eu continuarei postando vídeos com uma certa periodicidade, irei falar sobre os 4 tipos de conhecimento: religião, arte, filosofia e ciência. E espero que possamos ter discussões agradáveis, comentários agradáveis, porque meu objetivo é simplesmente esse: falar o que eu penso. Hoje eu trouxe um tema que é interessante para mim, porque eu comecei a escrever um artigo sobre esse tema e não cheguei a término. Fiquei enrolando e não acabei. Mas o tema vou colocar de uma forma famosa, correlação, não é causalidade. Esse tema, ele é um tema que aborda e agrega muitas ciências, muita filosofia, muito da arte, muito da religião. Em qualquer forma de conhecimento, a gente enxerga correlação e causalidade. Vamos começar com a ideia de correlação. O que seria correlação? Seria quando nós temos duas variáveis ou dois fatos que parecem indicar que um fato é fruto do outro fato, mas que na verdade não há essa relação. Já na causalidade, como o nome já diz, um fato ou uma variável tem relação de causa e efeito com o outro fato ou a outra variável. Por isso, causalidade. Essa discussão sobre causas e efeitos é uma discussão filosófica extremamente antiga. Platão trouxe exemplos que parecem ser de causa e efeito. A causa de tudo está no mundo das ideias e o efeito de tudo que está no mundo das ideias está na realidade. Tomás de Aquino, quando ele traz as 5 justificativas para a existência de Deus, são as causas, e a existência de Deus é a causa, e as 5 justificativas, os efeitos. Santo Agostinho e suas discussões sobre o tempo, sobre o seu cogito, que eu descobri recentemente
que o Santo Agostinho também criou um cogito, só que diferente do cogito cartesiano, o cogito de Agostinho diz existo porque existo, logo penso. Enquanto o cogito cartesiano diz penso, logo sou. E o próprio cogito é uma relação de causalidade, tanto o de Agostinho como o de Descartes. Mas é uma relação de causalidade para aqueles que acreditam, enxergam nesse argumento uma possibilidade, uma razão única e última para a veracidade dele mesmo. O que eu quero dizer com isso? O penso, logo sou, só é causal para aqueles que acreditam que pensar é um motivo suficiente para ser. No caso de Agostinho, sou, logo penso, para aqueles que acreditam que ser é motivo suficiente para pensar. E essa discussão, ela prossegue, passa por Hume, passa por Kant, passa por diversos outros filósofos empiristas, conversos racionalistas, cada um colocando o conhecimento como causa, como efeito de uma causa diferente, os empiristas colocando o conhecimento como efeito da causa que é a relação com o mundo real, enquanto os racionalistas colocavam o conhecimento como efeito do pensamento e da criação da mente. Então vejam que há sempre uma batalha entre uma causa e um efeito, e há muitas batalhas que são travadas como causa e efeito, mas que na verdade são apenas que são apenas correlações. Por exemplo, a gente observa uma coisa bem simples. A gente observa que todos os dias o sol nasce. E mais, a gente sabe que o sol nasce por causa do movimento de rotação da Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo e em momentos específicos, em horários específicos, o Sol ilumina um lado específico da Terra. Por isso, o Sol nasce. Entretanto, Hume, por exemplo, questiona esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque ele diz: por que é assim? Por que a rotação da Terra? Uma série de questionamentos que chegaria, claro, óbvio, a um questionamento sem resposta, e que a resposta seria: não sei, mas é assim porque nós nos habituamos a enxergar desse jeito. O que é interessante é que Kant tenta discutir essa afirmação de Hume e chega à conclusão mesma do filósofo britânico e se exprime da seguinte forma: caro Hume, perdão, eu tentei, mas não consegui. Acredito no que você definiu. Hume tem um outro exemplo, que é um exemplo famoso, que é o exemplo do bilhar. Quando você bate na bola branca de bilhar com o taco, a gente espera que a bola branca se movimente na mesa
e atinja uma outra bola. O que é que aconteceria com uma outra bola? Ela também iniciaria um movimento. Ou seja, Hume coloca que essa experiência que nós temos de ver as bolas batendo uma na outra e sendo causa de um movimento uma da outra, não seria necessariamente uma causa, mas fruto de um hábito que nós temos de enxergar esse acontecimento, ou seja, uma correlação. Mas, entretanto e todavia, hoje não podemos colocar tanto assim como correlação, porque já foi demonstrado e explicado e dirimido em 1000 formulazinhas pela mecânica newtoniana como, por que isso acontece. Einstein, com a sua relatividade geral, colocando a figura de um terceiro espectador como um observador que interfere no processo de causa e efeito de uma determinada situação, traz algo novo, mas ainda assim a física newtoniana dá conta de muito do que acontece no universo. Ela não dá conta do que é extremamente grande ou do que seja extremamente pequeno, como a mecânica quântica, que é interessante. A mecânica quântica traz uma descoberta sobre a vida que é extremamente interessante. Nós temos acontecimentos de nossa vida que tratamos como verdades e como certezas específicas. Entretanto, a mecânica quântica, que fala do movimento dos elétrons dentro dos átomos e de partículas menores ainda do que os elétrons, de como elas se movimentam dentro dos átomos e de como elas se movimentam baseados em probabilidades e não em uma regra, uma equação estática, mas uma equação que muda a partir de uma matriz de probabilidades específicas, afirma que os acontecimentos do mundo real que nós vivemos, eles não são reais no sentido de que sempre vão se repetir da mesma forma. Eles se repetem porque há uma probabilidade extremamente grande de que eles se repitam. Não que essa probabilidade seja de 100%, mas que ela seja de próximo de 100%. Então, acabam se repetindo. Mas não é uma relação perfeita de causa e efeito. É uma relação de probabilidade, o que indica que está mais próxima da correlação. Mas para explicar a correlação de forma mais simples, vou citar um exemplo que é um exemplo famoso entre estatísticos, que hoje são talvez a ciência que mais se aproprie da ideia de correlação e causalidade, que é o seguinte: uma pequena cidade nos Estados Unidos começou a sofrer de uma invasão de cegonhas. Muitas cegonhas. O número de cegonhas começou a crescer e a aumentar de forma que ninguém tinha controle ou imaginava o porquê da situação. E o que é interessante é que no mesmo período, que é no fim da década de 40 e meados da década de 50, muitas mulheres começaram a engravidar. Então veja, imaginem comigo dois gráficos. O gráfico do número de cegonhas subindo
em movimento, mas subindo, o gráfico de mulheres grávidas acompanhando o gráfico do número de cegonhas, também subindo. O que é que as pessoas, os estatísticos da época concluíram? Que o aumento no número de cegonhas era causa do aumento do número de gravidez, no aumento do número de mulheres grávidas. Mas, se você pensa, o pensamento mais óbvio de todos, você sabe que não há nenhuma relação entre uma cegonha e a gravidez. A gravidez é fruto de uma relação entre uma fêmea e o macho da mesma espécie que podem gerar descendentes. O número de cegonhas pode aumentar por qualquer motivo, pela falta de predadores, pelo aumento pelo aumento da quantidade de alimento. Mas vejam que em um olhar pareceu para essas pessoas que estavam analisando este fenômeno que, por causa de números de um gráfico semelhante, o número de cegonhas era causa para o aumento do número de mulheres grávidas. Uma outra questão interessante é trazida por David Kahneman em seu livro Rápido ou Devagar: Duas Formas de Pensar. Esse autor apresenta uma teoria psicológica super interessante, pelo menos na minha opinião, em que nós temos dois sistemas de pensamento, um sistema 1 e um sistema 2. O sistema 1 é um sistema confortável, é um sistema que responde rápido, é um sistema que responde a partir de nossos vieses cognitivos, do que nós já temos em nossa mente como produto ou subproduto de outros conhecimentos. O sistema 2, ele é preguiçoso. O sistema 2, ele dá trabalho, ele só aparece nas situações difíceis, quando temos que resolver questões complicadas, complexas. O Kahneman afirma que nós, seres humanos, somos muito bons com palavras, o que pode ser percebido quando você entra em contato com uma criança a partir de 3, 4 anos, 5 anos. Ela não tem conhecimento algum da gramática, mas ela já consegue colocar cada palavra em seu lugar, mesmo sem saber por quê. Mas quando nós entramos na questão dos números, e, por exemplo, temos que fazer um cálculo de mais de 2 números, uma multiplicação, por exemplo, de mais de 2 números, já sai da facilidade do sistema 1 e envolve o sistema 2. Nós temos a tendência de ir em busca, aceitar as correlações e ignorar que são correlações e aceitar essas correlações como causalidades. A minha área é da comunicação e do marketing. E é uma área onde eu enxergo muito desse procedimento, principalmente pela automação. O que é que esses softwares, aplicativos fazem? Eles observam e enumeram certos comportamentos do seguidor de uma determinada rede social, digamos do Instagram. Eles analisam uma postagem a partir de certos comportamentos possíveis e dão valores, atribuem valores a esses comportamentos, como se aquela postagem que é bastante específica, que acontece em um momento bastante específico, que pode ter gerado esse comportamento específico
por infinitas razões, desde o inconsciente ao subconsciente, a existência da sombra, para quem acredita, a existência ao superego, a existência de malformações na psique, possibilidades de viés cognitivos. O aplicativo infere que quem curtiu essa publicação específica é porque gostou dessa publicação específica. Você pode fazer 5 publicações semelhantes e o mesmo seguidor curtir as 5 publicações. Digamos que você faça 5 publicações que tenham como tema a natureza. Uma sobre proteção das praias, uma sobre proteção dos animais, uma sobre proteção das florestas, uma sobre veganismo e outra sobre consumo consciente. Elas têm todas como grande árvore temática a proteção à natureza, apesar de que cada uma fala algo específico. Eu estou falando de um seguidor somente, como exemplo. Esse é o nosso seguidor padrão. Apesar de que eu poderia utilizar 1 milhão de seguidores, todos os seguidores, porque todos os seguidores se encaixam neste modelo de preguiça de utilizar o sistema 2 e seguir com o sistema 1, aceitando as correlações como causalidades. Mas vamos voltar a esse nosso primeiro seguidor. Ele curtiu todos os 5 posts. O aplicativo que nós usamos, qualquer um que seja, percebeu que esse seguidor curtiu todos os 5 posts. E ele vai indicar, um 6º post relacionado à natureza também será interessante. Aí eu faço um 6º post relacionado à natureza. Mas o danado do cliente, do seguidor, não curte dessa vez. Qual é o grande problema? A máquina não enxerga, não consegue analisar os dados além do que ela foi programada para analisar. Ela consegue juntar dados, separar dados específicos em categorias específicas, mas é necessário uma figura humana ainda para dizer, analisar, perceber que estes dados estão induzindo a um pensamento que não é 100% adequado ou correto, que não vai funcionar, que não existe o copy perfeito, que não existe a publicação perfeita. O que existe são testes multivariáveis, testes A e B, que mesmo como testes não dão resultados 100% corretos. Vamos pensar mais antes de definir as nossas respostas a qualquer pensamento. Obrigado, desculpa pelo interfone tocando. Até o próximo vídeo. Boa noite.